Boa noite, pessoal. Hoje é dia 20 de junho de 2020 e nós estamos finalizando com essa aula de hoje a disciplina de Psicologia da Educação 1. Iniciamos nessa semana o assunto relativo à psicologia sociohistórica de Vygotsky. Abordamos aqui como surgiu essa teoria, quais as contribuições que ela teve e tem até hoje, destacando principalmente o fato de Vygotsky ter trazido uma leitura que destaca mais o social. Trouxe também alguns exemplos práticos sobre o papel do psicólogo, o trabalho do psicólogo junto a uma equipe pedagógica, junto à escola, à sociedade de forma geral. Trouxe também alguns conceitos, algumas ideias, e hoje eu vou trabalhar com vocês o conceito e a ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal, também chamada ZDP. Esse ponto é realmente o ápice dessa teoria, porque é nesse momento que Vygotsky vai fazer uma ponte entre a psicologia e a pedagogia, a educação, mas sobretudo no que diz respeito à prática realmente, ao dia a dia, o que essa teoria, e a gente pode também dizer de uma forma mais genérica, a própria psicologia, contribui para o processo educativo, para a relação professor e aluno, e tudo isso numa perspectiva desenvolvimentista, ou seja, ele acreditava bastante, geralmente as correntes da psicologia acreditam, outras que não a de Vygotsky, elas acreditam realmente no potencial humano. Se nós não acreditássemos nisso, nosso trabalho não teria absolutamente nenhum sentido. E eu costumo dizer, inclusive, assim, para alguns pacientes, quando eles melhoram e tal, e agradecem, mandam mensagem, tal, etc., durante o processo, eu costumo dizer assim, que nós somos um pedaço desse processo, nós somos facilitadores para que ele aconteça, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante. É claro que nós precisamos do dinheiro para viver, nós precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho, porém esse feedback, esse desenvolvimento que a pessoa consegue através de uma psicoterapia, de uma psicanálise, mas também do trabalho em sala de aula, do trabalho em empresas, das oficinas, palestras, enfim, os vídeos, tudo isso realmente quando a gente ouve da pessoa que aquilo contribuiu de alguma forma para a vida dela, isso realmente é extremamente gratificante. Então, a teoria, eu costumo dizer também, certamente já comentei isso com vocês, ela serve como uma ponte, ela é um caminho, um meio para que a gente possa chegar a temas mais profundos para o aluno. Então, eu quero que vocês guardem sobre tudo o que aprenderam para a vida de vocês, mais do que apenas a teoria. Então, eu vou ler e comentar aqui os slides que eu já encaminhei para vocês lá no portal da Faculdade Raimundo Marinho. Foi através dos postulados de reconstrução e reelaboração dos significados culturais que Vygotsky desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, pois só é possível a criança realizar ações que estão próximas daquelas que ela já consolidou. Então, esse é um ponto chave, a gente pode dizer, porque a zona de desenvolvimento proximal fala justamente desse espaço intermediário entre o que a criança já desenvolveu, o que a criança aprendeu, o que a criança desenvolveu também do ponto de vista cognitivo, emocional, etc., e aquele ponto mais adiante. Ele usa, inclusive, a expressão, ele fala do professor, ele fala do que o adulto pode também contribuir nesse sentido, mas ele fala também do colega mais capaz, ele usa essa expressão, o colega mais capaz quer dizer o quê? Quer dizer aquele outro colega que ele já aprendeu uma coisa anteriormente, ele pode até ser da mesma turminha daquele garoto, ou ele pode ser um garoto um pouco mais velho, mas aquilo que ele já aprendeu, ele vai de alguma forma puxar essa outra criança ou esse adolescente para esse outro estágio, Então, essa zona de desenvolvimento proximal, ela fala disso, ela fala dessa relação entre o que é hoje e do que pode ser logo em seguida,
sempre levando em conta o que já foi construído do ponto de vista do conhecimento e do desenvolvimento. Para Vygotsky, a ZDP constitui-se em dois níveis: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. A capacidade de realizar tarefa sozinha constitui-se no nível de desenvolvimento real, enquanto que o nível de desenvolvimento potencial é a etapa em que a criança desempenha tarefas com a ajuda do outro. Exatamente o que eu acabei de comentar, né? Esse outro enquanto o professor ou enquanto esse coleguinha, né, mais capaz, que vai ajudar nesse processo. Então, o desenvolvimento real é aquilo até onde ele foi. E o desenvolvimento potencial é onde ele pode ir a partir desse auxílio do outro. Daí realmente o destaque, né, para a figura do professor. Aqui a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é concebida sob uma ótica diferente. Não é o desenvolvimento que precede e torna possível a aprendizagem, mas é a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona o desenvolvimento. Cabe aqui a gente lembrar o que eu falei na primeira aula sobre Vygotsky. A saber o que? A relação, os pilares da psicologia da educação, que são justamente a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. Até comentei também aqui com vocês que essas duas disciplinas, cada uma delas a gente tem 1 ano de aula na faculdade de psicologia. Naturalmente, quando a gente vai trabalhar aqui na pedagogia, a gente vai tentar, né, sintetizar ao máximo isso, embora o tempo que um professor de psicologia da educação tem para trabalhar com os alunos, seja no primeiro semestre ou no segundo, psicologia da educação 1 e 2, ou mais precisamente a junção desses dois, ou seja, 1 ano de trabalho, tendo uma noite cheia para trabalhar, isso é realmente uma quantidade boa de tempo, não é? Dá para trabalhar um bocado de coisa, né? Mas aí ele vai destacar aqui isso, né? Que a aprendizagem é que antecede e possibilita, impulsiona o desenvolvimento. Então a criança aprende e aquilo ali vai gerar o desenvolvimento dela. Numa perspectiva mais, vamos dizer, mais biológica, e é inclusive aí que me parece ter uma diferença, vamos dizer, crucial entre a perspectiva de Vygotsky e a de Piaget, é justamente isso. Porque Piaget vai falar que o desenvolvimento precede a aprendizagem. E Vygotsky vai dizer o contrário. É a aprendizagem que possibilita e impulsiona o desenvolvimento. Então a criança vai aprendendo, ela vai interagindo, ela vai assimilando os conteúdos e essa aprendizagem gera nela o desenvolvimento. Caso uma criança não venha a ter contato com adultos ou com outras crianças mais velhas, esta criança não poderá desenvolver-se humanamente, isto é, a manifestação das chamadas funções psicológicas superiores, consciência, intenção, planejamento, entre outros, não se dará. Sem aprendizagem não poderá ocorrer desenvolvimento. Aqui ele já fala de uma forma mais pragmática, né, mais direta, e aí destacando também essa questão de humanamente, né, desenvolver-se humanamente. E a criança mais velha, a criança em relação também com o adulto, né? E, naturalmente, se a gente for pensar isso na prática, não existe uma criança que não vai ter contato com o adulto. Ela pode até não ter contato com uma criança mais velha, vamos dizer, só aquele contato ali com os coleguinhas, e vamos dizer que é uma criança que vive mais em casa tal, e tem esse processo, né, mais resumido, digamos assim. Não tem um priminho, não brinca na rua, não tem ainda aquele contato com outras crianças, porém o contato com o adulto essa criança sempre terá. Agora, existem alguns casos, algumas exceções, né? E eu até sugiro para vocês aí que pesquisem um pouco
sobre Amala e Kamala. Eram duas irmãs que elas se perderam, se não me falha a memória, elas se perderam numa floresta, né? E esse tempo que elas ficaram desaparecidas, elas ficaram convivendo com lobos, né? E o que foi que as pessoas perceberam quando reencontraram, né, essas crianças? Perceberam que elas tinham realmente hábitos muito parecidos com o daqueles animais. Ou seja, isso mostra o quanto o ambiente ele influencia e muita coisa parecida mesmo, até andando, né, como quadrúpedes, elas ficavam realmente assim com receio do contato com o ser humano, tinham uma certa aversão até aos humanos, né? Então esse é um caso que mostra a importância, né, do ambiente para o desenvolvimento da criança, mas que mostra também que a ausência desse outro adulto, ele pode realmente, dessa outra pessoa, né, pode realmente ter essas consequências indesejáveis. Para Vygotsky, o aprendizado está profundamente relacionado com o desenvolvimento. Embora haja um processo de maturação do qual depende o organismo para se desenvolver, é o aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento. Então, quer dizer, é aquele estímulo, né? Daí a importância crucial da escola. E existem, enfim, sobretudo hoje está sendo debatido muito a questão dos métodos, as maneiras de didática, etc., online, presencial, mas a questão da importância do mediador, ou seja, do professor, do adulto, ou seja, aquela outra pessoa, aquele outro na relação, né? Isso realmente é muito importante, né? É muito importante que haja esse outro e que possibilite, né, que facilite esse aprendizado, né? E que faça esse despertar, facilite esse despertar na criança. Então, eu gosto muito de um vídeo do Rubem Alves, onde ele fala que o importante para o professor é despertar a curiosidade da criança, despertar a curiosidade do aluno, né? E ele é até bem polêmico, porque ele vai dizer que não existe importância nas apostilas, e os conteúdos já estão na internet, e que isso não são tão importante, que o papel do professor é justamente estimular a curiosidade. Ele fala até que ele começa o vídeo dizendo, estou inventando um novo tipo de professor, ele não ensina nada, ele é um professor de espantos. Mas não é espanto no sentido da pessoa ter medo, mas espanto no sentido da curiosidade, da vontade de aprender algo. Então, passa pelo professor realmente esse papel, né? Essa importância dentro do processo educativo, quando ele estimula o aluno, não é? Seja esse aluno uma criança, um adolescente ou um adulto, estimula o aluno a procurar, a querer ser melhor, a querer se desenvolver, a querer aprender. Então o ser humano ele está sempre em desenvolvimento, porém esse desenvolvimento acontece a partir também do seu próprio interesse de que isso aconteça, né? O seu desejo realmente sincero de evoluir. Então, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado por tudo e desejo do fundo do coração que vocês continuem se esforçando cada vez mais, aprendam e sejam grandes profissionais. Eu tenho a alegria de ver vários alunos que hoje são também professores. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.